Irmãos, nós começamos semana passada fazendo um rápido e breve histórico sobre a igreja de Corinto. E naquela oportunidade nós dissemos que a cidade de Corinto era uma cidade irrigada, cheia de muitos templos pagãos. Dissemos também que aquela resposta que Paulo estava dando em Coríntios 8, 9 e 10 foi em resposta a uma pergunta que fizeram a ele no capítulo 7. Ele deixa bem claro isso, quando ele diz: quanto ao que vos escrevestes. E aí ele no capítulo 7 ele fala sobre o casamento, sobre sexo no casamento, sobre a estabilidade da família. E no capítulo 8 ele começa a falar de dois tipos de irmãos que tinha na igreja de Corinto. Ele denominou de irmãos ou crentes fortes e crentes fracos. E ele falou que o crente forte, ele tinha até uma doutrina sadia, uma doutrina boa. Ele tinha até uma teologia boa, porque ele acreditava que o ídolo nada é no mundo. Ele falava que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, pés, mas não andam, mão, mas não apalpam, mas pecava. Os crentes fortes pecavam no que diz respeito à aplicação dessa doutrina, à aplicação dessa teologia. Eles deixavam o amor de lado e só via a lei. E com isso ele prejudicava muitos irmãos que eram fracos na fé. E levando esses irmãos a ter uma consciência má. Levando esses irmãos até caírem em pecado. E no curso da lição do capítulo número 8, nós falamos sobre isso e dizemos que o próprio Jesus considerou todo o alimento puro. E agora chegamos no capítulo 9. No capítulo 9, Paulo, o pastor já falou, ele dá exemplo dele mesmo. No capítulo 8, ele fala como o cristão devia proceder. Que toda a doutrina dele, toda a teologia dele, sem o amor, nada valia. Mas para não ficar só na experiência dos irmãos, Paulo disse assim: eu também fiz isso. Por amor aos irmãos, eu abri mão dos meus direitos. E aí ele começa no capítulo 9, pode até parecer que no capítulo 9 não tenha nada a ver com ídolos, a ver com carne sacrificada, a ver com comida impura, mas ele começa no capítulo 9 explicar que tem tudo a ver, dando exemplo do amor que ele tinha pela igreja, por Cristo e pelos irmãos que se reunia, abrindo mão do direito dele. Então, vamos começar no capítulo 9, para não fazer a leitura seguida e depois voltar, porque o tempo é curto. Vamos, à medida que eu vou lendo o versículo, eu vou trazendo para o caso concreto. Capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos ler do 1 a 3, por enquanto. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Até o 2 por enquanto. Paulo aqui estava se dando como exemplo. Ele diz: eu sou apóstolo. Acontece que na igreja de Corinto havia, como foi dito na aula passada, uma divisão muito grande entre os irmãos. Divisão tamanha que os irmãos começavam a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Naturalmente, ele estava dizendo: bom, se eu sou de Pedro, eu não sou de Paulo. Se eu sou de Apolo, eu não sou de Pedro. Então havia uma divisão, um racha no meio da igreja de Corinto, com partidarismo. Trazendo para os nossos dias, é como eu dizer: eu sou da igreja batista. Aí outra assim: ó, eu não me dou com você, porque eu sou adventista.
Aí o outro vem, não, eu sou presbiteriano. Ao ponto de haver uma discriminação entre os irmãos por causa da divisão que havia nessa igreja. E hoje é muito comum isso, não é verdade? Muito comum isso. Eu posso contar uma experiência minha, que há anos atrás, eu fui barrado numa igreja, num culto de oração. Um irmão me convidou, era uma terça-feira, era um culto de oração, e quando eu fui entrar na igreja, o irmão, era um culto de oração, então a igreja fechada, a porta fechada. Não sei se vocês sabem, lá a porta é fechada. Igreja pentecostal, um diácono na frente, né? E aí porta fechada. Aí o irmão, você não pode entrar. Mas por quê? Eu fui convidado. Eu disse, não, porque aqui só entra crente. Mas eu sou crente. Com barba? Uma igreja pentecostal. Com barba? Sim, com barba. Não, crente não usa barba. Aí eu, naquela época, disse assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a oração, é como óleo precioso que rola a sua barba, a barba de Arão. Arão tinha barba, meu irmão. Você sabia disso? Você sabe quem é Arão? Arão? Quem é Arão? Então eu vou dizer, você que me barrou, Arão era o sacerdote levítico de Deus, irmão de Moisés, e ele tinha barba. Mas não adiantava discutir. Aí falei mais algumas coisas, que a barba não era implante, quem tinha me dado a barba era Deus, mas não adiantava. O fato é que eu não entrei. O fato é que eu não entrei na igreja. Então o que acontece? Havia divisões. Havia divisões. Assim como antes, hoje também existe. E Paulo aqui disse, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, porque para ser apóstolo, ele tinha que ter o chamado de Deus, de Jesus, e tinha que ver Jesus ressuscitado. E Paulo, no caminho de Damasco, ele não teve uma visão de Jesus. O próprio Jesus veio e falou com ele. Então ele viu Jesus ressuscitado. Me parece que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, fala que Paulo foi o último entre eles, como que abortivo, ou seja, um apóstolo fora do tempo. Então, ele estava dizendo, inclusive, numa das divisões, que Corinto, a igreja que Paulo fundou, a igreja que Paulo criou, o pai dele, daquela igreja, era Paulo, estava havendo divisão e muitos ali não reconheciam que Paulo era apóstolo. Muitos não reconheciam. E aí Paulo começa a fundamentar e dizendo do seu apostolado. E diz o seguinte, ó, se não sou para muitos, para outras, para vocês eu sou, porque eu sou o fundador dessa igreja. Foi eu que gerei vocês. Foi eu que fundei essa igreja. Então, vocês, no mínimo, têm que me considerar como apóstolo. Vocês sabem como foi minha conversão. Vocês sabem que eu vi Jesus. Vocês sabem que eu fui chamado por Jesus. E Paulo começa a colocar argumentos para que aquela igreja despertasse sobre esse aspecto. 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, ou seja, interpelavam Paulo. Será que realmente é um apóstolo? É esta. Não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Desculpe. Paulo começa a levantar uma defesa em virtude da interpelação, da discussão, do questionamento que estava havendo naquela igreja em relação a ele. Em relação a ele. Amém. De maneiras que ele fala, não temos nós o direito de comer e beber? Bom, na igreja de Corinto, Paulo não tinha nenhum provento vindo dela. Paulo não recebia oferta, não recebia salário, e porque a igreja entendia que Paulo, ou melhor, parte da igreja entendia que Paulo não era apóstolo. E em virtude disso, ele começa a questionar, não temos, nós quem? Eu e Bernabé, que estava com ele, o direito de comer e de beber?
Ou seja, eu não tenho o direito de ser ressarcido por tudo que eu sou, pela minha história dessa igreja, fundador, criador, orientador, aconselhador. Eu não tenho esse direito. Há quem diga, inclusive, pastor, que não é bíblico, mas que Paulo escreveu, foram 4 cartas a Coríntios, né? Aqui são 2, mas Paulo escreveu 4 cartas. Mas não vamos nos limitar isso não. Então, o que acontece? Não temos nós, eu e Bernabé, o direito de viver dessa igreja, já que nós somos os fundadores, criadores e apóstolos dela, e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, entenda-se, esposa, não temos, e também a fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas. Não temos nós? Eles não foram fundadores. Eles não iniciaram essa igreja. A ele, aos irmãos, aos apóstolos, aos missionários, aos obreiros, aos pastores, vocês mantêm, sustenta. E nós, e eu que criei e fundei essa igreja, será que nós não temos esse direito? Será que eu não tenho esse direito? Por que me questiona tanto assim? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, porque Paulo trabalhava para se manter. Paulo fazia tendas, todos nós sabemos, o próprio em Atos lá fala, que Paulo fazia tendas para se manter. Ou seja, nós temos que trabalhar, em vez de viver exclusivamente da obra, voltar todo o meu tempo para fazer a obra do Senhor, eu tenho que parar um pouco para trabalhar, para me manter. Para minha subsistência, eu tenho que fazer por merecer, trabalhar. Porque vocês me ignoram como um apóstolo e me ignoram como uma pessoa que foi o fundador da igreja e que precisa ser mantida por ela. O argumento. Paulo deu os 2 tipos de argumento aqui. Paulo deu o argumento filosófico e Paulo deu o argumento jurídico. Argumento jurídico é a capacidade de uma pessoa, através da lei, convencer o outro no caso concreto. É um significado assim, bem rápido, bem sutil, só para entender. Ou seja, o que é argumento jurídico? Eu pego a lei e encaixo ele, eu pego o meu caso concreto e encaixo na lei. Eu fundamento a minha situação na lei para que eu possa convencer os meus ouvintes, o meu destinatário, digamos assim. Então, Paulo aqui, ele deu 2 tipos de argumento. Ele deu argumento filosófico e depois disse, olha, para não ficar só no meu argumento e vocês acharem que eu estou fazendo aqui, legislando em causa própria, eu vou agora para a lei. Mas vamos primeiro ver o argumento de Paulo, filosófico. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, quem vai à guerra e tem que comprar o escudo, a espada, o seu fardamento? Quem vai à guerra e tem que pagar a passagem para ir para o Estado-nação enfrentar o inimigo? Quem vai à guerra e tem que levar a sua comida, as suas expensas? Quem vai à guerra e tem que bancar o custo dessa guerra? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou seja, eu tenho aí uma videira. Será que essa videira eu plantei, eu cultivei e eu não tenho o direito de comer dessa uva? Quem faz isso? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leito do rebanho? Ou seja, quem cria o gado, quem cria a ovelha e o leite o fruto, que é o leite desse animal, não pode tomar. Não, você não pode tomar esse leite, não. Mas por quê? Não, porque não pode. Mas eu sou o dono, eu criei, eu apacentei, e eu não posso? Não, não pode. Quem faz isso? O dono da sua ovelha, o dono do seu gado, do seu boi, da sua vaca, com certeza, ele tem direito a usufruir do fruto dela. Esse foi o argumento filosófico de Paulo. Não convincente, ele agora traz o argumento jurídico.
Ele enquadra na lei. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Ou a lei não respalda o meu caso concreto? Ou a lei não fundamenta aquilo que eu estou requerendo, ou que eu estou colocando? E aí ele vai para Deuteronômio 25:4, onde diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Eu tive o cuidado de ir para o Google, viu, pastor, e olhar como era essa pedra de mó, essa pedra de moinho. Tem vários modelos, mas o que me chamou a atenção é uma grande, que tem uma pedra. Para ter uma ideia melhor, imagine um CD. Eu acho que não existe mais CD hoje, mas imagine, todos sabem o que é CD aqui, sabe? Imagine um CD, só que, lógico, uma pedra bem mais espessa, bem mais grossa, bem maior. E essa pedra fica, acima dela vem uma segunda pedra, semelhante a ela. No meio dessa pedra vem um pau, uma madeira. De maneira horizontal sai essa madeira e vai para a canga, para a canga do boi, e o boi fica rodando. O que é que o judeu fazia? O judeu pegava o trigo, com a casca, com a palha, colocava nesse orifício, e a fricção de uma pedra e outra quebrava o trigo. Só que quando quebrava o trigo, alguns resíduos do trigo caíam no chão. E o boi que estava rodando, moendo aquele trigo, ele se alimentava, comia daquele trigo. Os judeus, parte deles, não vou dizer que é todos, avarentos, que era, vendo o boi comendo daquele trigo que caía no chão, eles atavam a boca do boi, amordaçava a boca do boi, colocavam uma mordaça na boca do boi, para que o boi não comesse o trigo que caía no chão. E aí Paulo pegou esse princípio e diz o seguinte: a lei diz o seguinte, a lei dada por Deus a Moisés, diz o seguinte: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É fato que Deus se preocupa com toda a sua criatura. Mas nesse caso específico, Deus não estava querendo fazer menção ao boi. Ele estava indo muito além. E Paulo percebeu, Paulo que não era só apóstolo, Paulo também era mestre, ele percebeu que quando Deus trouxe essa lei, ele não estava pensando no boi, ele estava pensando em quem? No trabalhador, no pastor. Paulo estava se referindo a ele. Ele pregava na igreja de Corinto, ele foi o fundador da igreja de Corinto, ele doutrinava a igreja de Corinto, ele era um missionário daquela igreja. Entretanto, a igreja de Corinto amordaçava, atava a boca de Paulo, e Paulo não comia. Há quem diga que Paulo abdicava de receber dinheiro e salário de todas as igrejas, mas a Bíblia nos diz o contrário. A igreja de Filipos, podemos ver também, se for o caso, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, Paulo inclusive recebia ofertas, dízimos, salários daquela igreja. A Bíblia fala de, parece que é 1 Coríntios, né? Vamos ver isso mais tarde. Mas é 1 Coríntios. Então, o que acontece? Não, 2 Coríntios. Então, acontece. O princípio aqui, na verdade, não era preocupação com o boi, com o gado, mas a preocupação em dizer que é digno o trabalhador do seu salário enquanto trabalha. Se você observar, meu irmão, lá em Romanos 3:23, Paulo diz que o quê? O salário do pecado é a morte. Até o pecado, ele dá um salário. Até o pecado, ele dá um salário, que é a morte. De maneira intencional, assertiva, de maneira proposital, Paulo não disse que o salário de Deus era a vida eterna.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele não disse que o salário do dom gratuito, o salário de Deus era a vida eterna. Ele disse que o dom gratuito, porque a salvação não é paga, é dada de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, de graça, é a vida eterna. A vida eterna é um dom dado de graça, porque nós não merecemos a vida eterna. Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Nós quem? Os trabalhadores da obra do Senhor. Paulo, Barnabé, Cefas, os trabalhadores da obra do Senhor. Certo que é por nós que está escrito, pois quem lavra, cumpre a fazê-lo. Com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte que lhe é devida. Se Paulo era um trabalhador e um operário da obra do Senhor, era justo que ele recebesse como fruto disso, além da vida eterna, lógico, mas como fruto disso na terra, até mesmo por uma questão de subsistência, o seu sustento da igreja. Eu sei que há muitos irmãos que questionam e inclusive acha que é indevido o pagamento de salário ao pastor. Eu quero dizer, meus irmãos, que vocês estão muito enganados. Muito enganados. Mesmo porque, se o pastor fosse ter um trabalho secular, alinhado com o trabalho da igreja, com certeza a produção e o fruto dele aqui na igreja não seria o mesmo. Não seria o mesmo. Você tire por você, que trabalha no mínimo 8 horas por dia. Vê como você chega em casa. Vê como você, o final de semana nasceu como é, cansado, esgotado. Vê se você tem condições de dispensar 8, 10, 7, 8 horas por dia do estudo da palavra, na consagração. Vê se você tem condições de atender 8, 10, 15, às vezes mais irmãos por dia. Quando não é pessoalmente, é por celular. Vocês analisem isso. E observe que é incompatível a vida de uma pessoa que exerce o presbitério com a sua vida secular. Pode acontecer? Pode. Meu tio era da Marinha e ele fazia isso, mas a igreja era capenga. Os irmãos não eram aconselhados, não eram orientados. É vivo hoje, ele é oficial da Marinha, mas tinha essa dificuldade de conciliar o trabalho da Marinha com a atividade principal, ao ponto de começar a constituir pessoas para ajudar ele, presbíteros, diáconos, enfim. Só que mesmo assim, a autoridade fica fragilizada. O irmão procurava, queria se aconselhar com ele, porque era uma pessoa madura, mas ele muitas vezes não tinha tempo. Então, existe uma incompatibilidade. E era isso que Paulo estava falando. Estou no 11, né? Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, se eu cuido da sua vida espiritual, se eu ministro para você, se eu doutrino você, se eu faço você caminhar em Cristo, eu que trabalho para você, trabalho para a igreja, seria injusto você me dar alguma coisa material? Eu vou pular aqui o versículo 12, depois eu volto a ele. Vamos pular um pouco o versículo 12, depois eu volto a ele. 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Paulo aqui estava se referindo aos levitas. Nós sabemos que Israel, não vamos falar das 13, por causa de Dan, não vamos falar disso. Nós sabemos que Israel tinha 12 tribos. 12 tribos. Deus falou com Moisés para orientar o povo de que a tribo de Levi não trabalhasse com trabalho secular. Que a tribo de Levi apenas vivesse em função do templo e da edificação da igreja. Na igreja, não existia igreja, do templo. E que ela
sobrevivesse das ofertas e dízimos que as 11 tribos dava a ela. Ou seja, ela não produzia, não criava gado, não tinha fazendas, não criava gados, não tinha fazendas, não plantava, mas eles viviam, a tribo de Levi, exclusivamente do templo. E que a subsistência deles viriam das 11 outras tribos que levavam para eles, no templo, o dízimo e ofertas. Então, Paulo está se referindo a esse fato. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, os levitas viviam exclusivamente em função dos serviços sagrados. Levitas, de um modo geral, incluindo inclusive sacerdotes, subsacerdotes, viviam exclusivamente dos serviços sagrados. E quem serve ao altar, eles que serviam ao altar, do altar tira o seu sustento, ou seja, as ofertas e dízimos que eram levados, as primícias que eram levadas ao altar, uma parte ficavam com eles. Assim também o Senhor, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, assim como eles lá viviam exclusivamente na obra do Senhor e se sustentavam, ou seja, sua subsistência eram daquelas ofertas e dízimos que eram levadas ao altar, assim também aquele que prega o Evangelho, o pastor, o missionário, o obreiro, o presbítero, aquele que vive do altar, se alimente também dele, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo para que assim seja, se faça assim, para que assim se faça comigo. Toda esse comentário que eu fiz até aqui dá a entender que Paulo estava o quê? Cobrando e requerendo que a igreja de Corinto sustentasse eles. Ele e Barnabé. Paulo estava aqui, dá a entender, de que ele estava exigindo, tanto é que ele fundamentou, filosoficamente, e juridicamente, a situação de que ele estava impondo o seu direito de receber os dízimos e a oferta, ou seja, o salário da igreja. Paulo surpreende quando ele fala: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, ou seja, não tenho me servido de quê? Do meu direito de receber salário de vocês. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, ou seja, não estou escrevendo para que vocês se atentem, para que vocês sejam exortados e agora diga, realmente, nós estamos falhando com Paulo, vamos agora estabelecer um salário para ele. Voltando para o 12, no segundo parágrafo, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Eu tenho direito de receber? Tem direito, Paulo. Eu sou apóstolo? Apóstolo Paulo. Eu trabalho para a igreja? Sim, trabalha como ninguém. Eu sou o fundador desta obra? Sim, Paulo, você é o fundador dessa obra. Então, o direito meu está reconhecido, não está? Está, Paulo, juridicamente e filosoficamente. Então, eu tenho direito, mas eu não faço isso para requerer esse direito. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Que obstáculo era esse? Como já havia muita divisão, e Paulo, na igreja de Corinto, não tinha uma unanimidade,
Versículo 1, capítulo 12 e 13, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não havia unanimidade. Ele não queria, na fundação da igreja, no curso da igreja, ser chamado de mercenário. Dizer, está vendo aí, ó, mais um anticristo. Não vamos dizer anticristo, mais um hipócrita. Porque o Cristo estava surgindo ainda para ele, né? Um hipócrita. Está vendo aí, ó, mais um mercenário, mais um pilantra que está abrindo uma igreja em nome de uma pessoa chamada Cristo para ganhar fundos, para se enriquecer, para tirar proveito da situação. Paulo, percebendo que não havia uma unanimidade, ele abriu mão desse direito. Por que Paulo abriu mão desse direito? Para não criar obstáculo no evangelho de Cristo. Então, em semelhança ao capítulo 2, que você deve deixar de comer carne sacrificada a ídolo, por causa da consciência do seu irmão que é fraco, Paulo aqui estava abrindo mão muito mais do que uma carne, muito mais do que um vinho, muito mais do que uma bebida ou do que uma comida. Paulo estava abrindo mão da sua subsistência, daquilo que era importante, vital para a sua vida, era a alimentação. Paulo estava custeando com seus próprios recursos, fazendo tenda para pregar o evangelho. Então, por amor de Cristo, não tenho nada contra receber salário, receber dinheiro, porque o trabalhador é digno do seu salário, está bem fundamentado, não está? Tá. Agora, eu estou abrindo mão para não ser chamado de mercenário por você. Então, eu prefiro pagar para pegar o evangelho do que ser motivo de escândalo e de escárnio no evangelho do Senhor. Jesus Cristo. Como converter, não, querido? Não? Como converter? Converter o relógio? É. 16, né? Não, 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Qual era a glória que Paulo estava se referindo aqui? De pregar o evangelho às suas próprias expensas, sem depender deles, para que eles não considerasse Paulo um mercenário e trouxesse obstáculo na obra do Senhor no evangelho de Cristo. Se assim, 16, se assim eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Todos nós, Paulo, Adriano, Flávio, Roberto, Edivaldo, todos nós temos uma obrigação de pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Infelizmente, com o advento dessa teologia da prosperidade e com a ênfase na arrecadação de dízimos e ofertas, tem trazido uma imagem muito ruim sobre o dízimos e ofertas, maculando inclusive as pessoas sérias e direitas, que quando fala de dízimo e oferta, é mais um mercenário, é mais uma pessoa que está na igreja a fim de se apropriar de bens alheios. Infelizmente, essa teologia da prosperidade, com essa ênfase, tem trazido sobre toda a igreja de Cristo, digo especialmente no Brasil, porque não conheço fora, essa imagem ruim, mar negra. Mas, independente do que acham, nós devemos pregar o evangelho no tempo e fora do tempo. Porque, 19, porque sendo livre de todos,
Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Lembra que Paulo, semana passada nós falamos que ele fez algumas práticas judias para que ele fosse aceito no meio dos judeus? Tiago orientou ele a fazer isso. Então Paulo disse, olha, eu fiz-me de tudo para ganhar todos, de judeus para judeus, de gentio para gentios, enfim, fiz-me de tudo para ganhar todos. Eu apenas espero que com essa palavra o irmão não diga, não, então vou me fazer de mentiroso para ganhar os mentirosos, de adúltero para ganhar os adúlteros. Não, nós estamos falando aqui de uma situação que tanto faz você fazer como não fazer, não te leva nem te tira do céu. Mas tem situações bem claras na Bíblia. Ordenanças, não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. É bem claras, ou de proibição ou de afirmação. Mas estamos falando aqui de situações que tanto faz eu comer uma galinha a cabidela, como não comer. Bom, se meu irmão acha que comer com sangue eu estou pecando, então com ele eu não vou comer a galinha a cabidela. Mas se não tem problema, ele acha, eu como. Ou seja, comer galinha cabidela não me leva nem me tira do céu. Paulo está dizendo que ele fez de tudo para ganhar todos, naquilo que era possível se fazer, que não tirasse ele do céu e nem que deixasse, e nem que levasse. Ou seja, tudo que ele fizesse não alterasse a sua santidade em relação a Deus. Aos sem leis, quem? Aos gentios, 21, estou no 21. Aos sem lei, os gentios, como se eu mesmo o fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador por ele. Paulo aqui está trazendo a mesma situação de que ele trouxe no capítulo 8, que ele estava ali comendo carne, comia carne. As pessoas que não comiam carne porque achavam que a carne ia contaminar ele, Paulo comia a sua cebolinha lá, com o seu alface, com a sua cenoura, se tornando o quê? Um vegetariano com ele, a fim de não escandalizar a igreja do Senhor. Importante apenas ressaltar que no curso da caminhada de Paulo, ele ia doutrinando a pessoa para que os fracos se tornassem fortes. Este era o motivo da carta. Paulo não estava apoiando os fracos, mas também não estava completamente apoiando os fortes. Ele disse que entre o fraco e o forte tem o quê? O amor. Versículo 24. Lá em Corinto, Corinto era a sede dos Jogos Istmicos. Esses jogos, ele fazia um paralelo com os jogos, as Olimpíadas de Atenas. Lógico, guardada a proporção. Atenas era muito maior, tinha uma estrutura muito maior, mas lá em Corinto também tem os jogos chamados Jogos Istmicos. Então Paulo, sabendo que eles conheciam aqueles jogos, daqueles esportes, Paulo trouxe uma comparação aqui e disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ou seja, imagine aqui uma corrida, todos correndo no estádio. Quem ganha? Primeiro colocado, que vai ganhar a coroa, digamos assim, de ouro. Na verdade, parece,
que a coroa na época não era de ouro, não, era de louro, né? Louro. Só durava 30 dias. Então eles corriam, mas a função, a intenção era a coroa, mas era ser primeiro colocado. Eu ganhei. E aí ganhava aquela coroa. Então Paulo está trazendo aqui, fazendo uma analogia. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a incorruptível. Ou seja, eles correm, fazem uma dieta de atleta, eles se privam, treinam 12, 14 horas por dia para ganhar uma coroa corruptível. E nós, que a coroa que nos espera é uma coroa incorruptível. Assim, corro também eu, Paulo, dizendo, vamos dizer, assim corramos também nós. Assim, corro também eu, não sem meta. Nós temos uma meta. Qual é a meta do cristão? Cristo. Cristo é a meta do cristão. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não sei se na época tinha boxe, mas a impressão que dá é que tinha uma luta romana. Parece que a luta romana não tem murro, é só... Mas tinha alguma luta que ele falava de murro no ar, esmurrando. Assim corro também, não eu, sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu luto contra os meus desejos, as minhas vontades. Eu luto contra aquilo que o meu corpo se agrada, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui é autodidata, né? Não precisa explicar não isso aí, né? Você que gosta da sua liberdade, cuidado. Esmurre seu corpo, renuncie seu direito, para que você não seja desqualificado. O que limita a liberdade cristã é o amor que temos por Cristo e pelos irmãos. Posso ou não posso fazer? Depende. Vai atingir seu irmão? Vai. Vai ferir a Cristo? Vai. Não pode. Vai atingir seu irmão? Não. Vai atingir a Cristo? Não. Pode. É o limite. É uma linha muito tênue, mas é o limite. É o limite. Vamos entrar no 10. No 10, Paulo responde aqui as 3 perguntas que fizeram a ele. Ele responde 3 perguntas com 4 respostas. Mas a partir do versículo 14, vamos começar aqui no 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está se reportando aqui aquela situação do Egito, quando os israelitas saíram do Egito e no deserto, antes tinha um mar que impedia dele atravessar, a carruagem vinha dos egípcios e tal, o irmão conhece. E ali Moisés se deparou diante do obstáculo, orou ao Senhor e o Senhor ordenou que o mar se abrisse. Essa passagem aqui, meus irmãos, os nossos irmãos, e são irmãos realmente, presbiterianos, entendem que nós devemos, essa é uma das passagens, que nós devemos batizar todos, tanto homens, como mulheres, quanto criança, porque diz que todos passaram sobre o mar. E ele fundamenta para dizer que o batismo pode ser por aspersão ou por imersão. Note bem, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram sobre o mar. Essa passagem aqui no versículo 2 vai dizer que representaria o batismo. E aí ele diz, ó, se todos foram batizados, todos quem são? Homens, na interpretação deles, mulheres e crianças. Por isso eles batizam criança. Nós divergimos nesse ponto, porque entendemos que o batismo de João é para a remissão de pecados. E uma criança recém-nascida não tem consciência do seu pecado para se arrepender. E por que por imersão e aspersão? Porque
eles passaram sobre a nuvem, fala aí que seria aspersão, e sobre o mar, debaixo do mar, imersão. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da mesma pedra, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Aqui, Paulo está dizendo que lá no Egito, lá no deserto, eles cearam. Eles comeram do pão, que era o manjar, e beberam do vinho, que era a água que saía da pedra. E diz que a pedra aqui era quem? Jesus. Todos eles comeram de um só manjar, que é maná espiritual, que é o pão da ceia. E beberam da mesma fonte espiritual, que seria o sangue, o vinho, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, apesar de todo o privilégio que eles tiveram, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, eles no deserto se rebelaram contra Deus, adoraram outros deuses. No deserto, blasfemaram contra Deus, cobiçaram, e Deus não se agradou dele. E daquelas 400 mil pessoas que saíram do Egito, só entrou na terra prometida 2 homens e, consequentemente, as suas famílias, que foi de Josué e Caleb. Ou seja, não abuse de todo o privilégio e liberdade que você tem. Tem que correr. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobisse as coisas mais, como eles cobiçaram. Essas coisas veio para nos advertir, chamar a atenção. Cuidado da sua liberdade, cuidado dos privilégios que eu, Deus, te dei. Não abuse deles. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Se você se reportar lá a Êxodo, você vai ver que a situação, os israelitas levantou-se para beber, criou imagens de ouro, bezerro de ouro, tornaram-se idólatras, porque achou que Deus tinha abandonado, e o que acontece? Deus desceu e pesou a mão sobre eles. Então, cuidado dessa liberdade que vocês têm. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. É aquela situação, lembra que eles começaram a sair para casar com as moabitas, e teve ali toda sorte de imoralidade, e eles começaram a adorar, inclusive, os deuses das mulheres moabitas, inclusive Finéias saiu ali entrou na tenda, matou aquele israelita. Estão lembrados da situação, né? Estão lembrados da situação. Uma dúvida aqui me surgiu, e eu pesquisei. Aqui disseram que naquele dia caiu 23 mil. Só que em Números, capítulo 25, parece que versículo 10, diz que foram 24 mil. Eu tentei pesquisar sobre isso, e sem fundamentação, sem fonte, uma das pessoas que eu pesquisei disseram que era 23 mil e tanto. Aí o apóstolo Paulo botou 23 mil, já Moisés botou 24 mil. Não foram 23 mil exatos, mas sem fonte. Então nós estamos aí entre 23 e 24 mil, porque lá em Números fala que foi 24 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura da serpente. Lembra que teve que levantar uma serpente, porque a serpente começou a morder e eles morriam. Precisou
Deus mandar Moisés fazer uma serpente de ouro, e toda aquela pessoa que olhasse a serpente ficavam curadas? Muitos irmãos murmuravam, nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Deus tirou do Egito, e eles disseram: me tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Deus tirou do Egito, e eles disseram assim: tirou para matar a gente de fome. Deus manda quem? O maná. E eles reclamavam: só maná, que saudade da cebola do Egito. Então eles murmuravam, tudo que fazia para eles sempre havia uma murmuração. Apesar de todo o privilégio que eles tiveram, sempre era uma murmuração. Estas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa está em pé, veja, cuide, para que não caia. Aquele que acha que é forte, ele está falando aqui para o forte. Você que acha que é forte, cuide, para que não caia. Você que acha que pode ir no templo pagão, comer das comidas sacrificadas a ídolos, ver aquelas prostitutas cultuais, tendo relações sexuais ilícitas, e você lá observando e dizendo: não é nada demais, o que é que tem que eu olhe? Cuide, para que não caia. Você que está em pé, cuide, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que me chamou a atenção nesse versículo é que está escrito que não vos sobreveio tentação. A pergunta é: eu ir para um templo pagão, sentar ali naquela mesa, onde tem carne sacrificada a ídolos, onde tem prostituição cultual, onde as prostitutas estão ali tendo todo tipo de imoralidade sexual, a tentação está vindo sobre mim ou eu estou indo sobre ela? Porque a Bíblia nos dá uma garantia, Deus nos dá uma garantia de nos livrar da tentação quando ela sobrevém sobre mim. E quando eu vou de encontro à tentação, quando eu vou para o Facebook e fico olhando toda sorte de imoralidade na internet, quando eu vou para uma boate afirmando, já que sou forte, que boate não é pecado, e lá me envolvo em bebidas, dançando com garotas, será que a tentação está vindo sobre mim, ou eu estou indo sobre a tentação? O que a Bíblia nos garante e nos promete, que Deus nos livrará, e a tentação não vem acima da que eu possa suportar, se ela sobrevir, ou seja, se ela vir sobre mim. Mas se eu for sobre ela, não tenho garantia nenhuma de Deus sobre isso. Então, você que está forte, não tente. Lembra quando o diabo tentou a Jesus? Lance daqui de cima abaixo. Se Jesus fizesse isso, ele estava indo sobre a tentação. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ir sobre a tentação. Porque a garantia única de Deus é que se ela vier sobre mim, eu tenho o livramento. Ele vai me dar o livramento. Agora, rapidamente, porque o tempo já está se esgotando, vamos responder, a partir do versículo 14, as 3 perguntas que fizeram a Paulo. Primeira pergunta: comer carne no templo, posso? Sim ou não? Paulo responde: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai vocês mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo aqui, ele fez uma analogia entre a ceia do Senhor e a ceia, o banquete, o jantar praticado lá no templo pagão. Paulo aqui está dizendo o seguinte: quando nós nos juntamos para a ceia do Senhor, nós não somos um só corpo com Ele? Da mesma sorte, aquela pessoa que senta na mesa do templo pagão, com holocausto aos deuses dele, está sendo um só corpo com Ele. Repeteco, a partir do 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando eu estou na ceia, quando eu estou na comunhão do corpo de Cristo, na ceia do Senhor, nós aqui formamos um só corpo, um só pão, e o pão representa quê? O corpo de Cristo. Quando eu como daquele pão, em memória de Cristo, está sendo uma representação do corpo de Cristo. Quando eu bebo aquele vinho, ou aquele suco de uva, em memória de Cristo, eu estou representando ali, está sendo representado ali, o sangue de Cristo. Quando eu sento na mesa do templo e como daquela carne sacrificada a ídolos, eu estou me tornando também um só com Ele. Um só com Ele. Considerai, 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Eu não sei, tem um versículo na Bíblia, eu era para pesquisar ontem, eu terminei com a gripe esquecendo, parece que é em Levítico, que diz que quando você leva o sacrifício para o altar, e coloca o sacrifício, a carne no altar, diz que coisa santificada é, ou seja, a carne fica santificada, e quando o sacerdote, é Levítico, não lembro qual, eu não lembro o versículo, quando o sacerdote come a carne sacrificada, santificada, ele também se torna santificado. Vocês lembram que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, para fazer oferta, mas antes de ele fazer isso, ele tem que fazer o quê, pastor? Se purificar. Então ele tinha que matar um animal para ele purificar, para pagar a expiação dos pecados dele. E daí sim ele podia ingressar no Santo dos Santos, sob pena de ser consumido. Então a carne, quando você leva ao altar e coloca no altar, aquela carne fica santificada. Assim como o pão da ceia e o sangue da mesma sorte. O pão da ceia, meu irmão, fora do culto da ceia, ele é um pão comum. Depois da ceia aqui, terminar a ceia, pode pegar aquele pão e jogar fora. Dá um mendigo. Pode pegar o pão e dar uma criança. Porque a simbologia, a memória ali é no momento do culto. No momento do culto. De maneiras que o pão... Já grita assim para mim. Vou correr, né? De maneiras que o pão e a carne, no momento, eles estão consagrados à pessoa a quem você está oferecendo. Que digo, pois, 19, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não.
Sacrifício não é nada. O ídolo não tem nenhum valor. Agora, Paulo vai dizer uma coisa aqui que ele não tinha dito até agora, nesses últimos 3 capítulos. Olha o que ele diz. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônio. Meu irmão, o que está dizendo aqui é o seguinte: quando uma pessoa se dobra, se ajoelha diante de um Santo Antônio, uma Santa Maria, um São Pedro, um São João, um São Cosme, um São Damião, aquele ídolo nada é, mas atrás daquela escultura tem o demônio. A pessoa está adorando é o demônio. Atrás da imagem, que nada é, atrás dela tem um demônio recebendo a adoração. E Paulo disse: e eu não quero que vos torneis associados a esse demônio. Então, a pergunta é: comer carne no templo, posso ou não posso? Eu quero ouvir. Não. Porque quando eu vou no templo comer, lembrei do irmão Roberto, falou a semana passada, não sei se eu lembro muito bem, você falou semana passada que tem um amigo que ia comer carne. Sim. Sim. Isso, para se alimentar. Então, eu estou bem lembrado, para se alimentar. É fato que essa pessoa, amigo seu, que não é irmão, quando ele faz isso, ele está sendo partícipe daquela mesa ao demônio. Ele está cometendo idolatria. Comer carne sacrificada a ídolo no bojo, no culto, é idolatria. Se uma pessoa te chamar para comer um caruru, né, de Cosme e Damião, você não pode ir, porque ao sentar ali, naquele culto de oferenda a Cosme e Damião, você está sendo partícipe daquela mesa, assim como está no carro da ceia, a analogia que Paulo fez, de maneiras que você está sendo idólatra. Pastor, só mais 10 minutinhos, termino. Pode ser, não? Não podeis beber o cálice do Senhor na igreja. Não podeis beber o cálice do Senhor na igreja e o cálice dos demônios no tempo pagão. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor na igreja e da mesa dos demônios no tempo pagão. Ou porventura, ou provocaremos ciúmes, ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes que eles? Então, comer carne sacrificada a ídolos no templo pagão pode? Não. Segunda pergunta: comer carne comprada no mercado pode? Paulo responde: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Comer carne que vende no açougue, pode ou não pode? Pode. Comei de tudo que se vende no açougue, no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Acho que o pastor Adriano falou aqui em um dos estudos, que se a gente fosse deixar de comprar as coisas, porque alguém sacrificou, não compraria uma roupa, não compraria um óculos, não compraria um carro, porque ninguém sabe a origem desse carro, se o fabricante do carro, se o dono anterior do carro, se o fabricante da camisa não consagrou aquela camisa ao demônio, ou ao deus pagão dele. Então, essas coisas, comei de tudo, comprai de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Se alguém, dentre os incrédulos, convidar, terceira pergunta, terceira resposta à pergunta. E se alguém, um amigo
digamos assim, que você sabe, inclusive, que ele é um feiticeiro, um candobrezeiro, te convidar, mas é amigo. Às vezes nós temos amigos, colegas, conhecidos cristãos, ímpios, não temos isso? Não temos? E se lhe convidar para comer na sua casa, olha, é o aniversário da minha filha, olha, é um casamento do meu filho, olha, enfim, pode ou não pode ir? Aí Paulo responde: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Se a pessoa incrédula, ainda que você saiba que ele é um candobrezeiro, lhe convidar, coma, dê graças a Deus e coma, sem nada perguntar, por causa da consciência. Primeira resposta, sim. Porém, duas respostas para essa mesma pergunta. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Se Flávio, apenas a título de exemplo, que tem a consciência fraca, se Edivaldo, você vai na casa de Jamile? Jamile, rapaz, essa coisa sacrificada a ídolo, você vai comer lá? Não vou. Por causa da consciência. O ídolo nada é no mundo, mas para não atingir, não ferir a consciência do meu irmão, que é fraca, eu não vou. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, não a minha, propriamente, mas a do outro, a de Flávio. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado, criticado, por causa daquilo por quem dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos imitar o apóstolo Paulo ou qualquer outro irmão que tenha uma santidade no Senhor.